Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esta ação de divulgação também dedicada aqui ao projeto Soul Life First, mas também integrado aqui com a rede Agridem Sol, uma vez que esta exploração é uma exploração que serve de modelo em termos de melhoria de solo, com práticas que permitem a melhoria de solo, neste caso concreto, com a introdução de culturas de cobertura. Conforme nós temos aqui previsto no nosso programa, temos esta abertura, depois temos a apresentação dos indicadores de solo que têm sido recolhidos ao longo de vários anos, neste caso já desde 2017, e depois, se o São Pedro for nosso amigo, temos a oportunidade de ir ao campo e ver como é que está a nossa cultura de cobertura no campo. Ok, como a Ana Paula disse, olá, bom dia. Como a Ana Paula disse, esta exploração está integrada na rede Agridem Sol. O que é isto da rede Agridem Sol? Nós começámos a estabelecer esta rede, é uma iniciativa da Rede Rural Nacional, agora chamada Rede Nacional PAC, e resultante também da identificação de uma necessidade por parte da Parceria Portuguesa para o Solo de se criar uma rede de explorações de demonstração de boas práticas de gestão do solo. É, portanto, a demonstração em contexto real. Eu não sei, para andar para a frente, será assim? Exato. Portanto, a ideia é serem explorações que demonstrem em contexto real, não parcelas de experimentação, mas em contexto real, destinadas a demonstrar boas práticas que resultem a demonstrar a quem? Aos pares, portanto, a demonstrar a outros agricultores da região ou de áreas mais alargadas que enfrentem ameaças à saúde do solo semelhantes. Obviamente que os campos experimentais também têm espaço para ações de demonstração, mas aqui neste contexto o que nós queremos é efetivamente agricultores que adotaram práticas inovadoras e que estão dispostos a demonstrá-las aos seus pares. A ideia é, no fundo, com estas ações de demonstração, obviamente, demonstrar, transferir conhecimentos e também, nas ações de demonstração, haver uma parceria com investigadores, técnicos especialistas, outros agricultores, pode haver também cocriação, pode haver o encontro de soluções, pode haver também o estabelecimento de um networking entre os agricultores e os investigadores e os técnicos de aconselhamento, etc. Portanto, é toda esta dinâmica que nós pretendemos criar com esta rede que queremos estabelecer. E, portanto, a rede terá todas as diferentes orientações produtivas e, obviamente, terão que ser explorações e agricultores que estejam dispostos a acolher ações de demonstração e que estejam dispostos a partilhar com os seus pares aquilo que fazem de inovador e com bons resultados. A exploração tem que ter sustentabilidade ambiental e sustentabilidade económica. Se não existir sustentabilidade económica, obviamente que não será credível para os outros agricultores. Portanto, é este o aspecto que se pretende. Em relação à questão do solo, no fundo, o objetivo é que a exploração tenha identificado ameaças à saúde do seu solo e que tenha tomado medidas inovadoras, obviamente, medidas que não sejam generalizadas na região, medidas para enfrentar uma ou várias ameaças do solo. Portanto, neste caso concreto das culturas de cobertura, vamos ver que, no fundo, poderá resolver uma série de questões
de salinização, se fosse o caso, a questão do carbono orgânico, os solos contaminados também, a questão da fertilização e a questão do controlo de agentes patogénicos no solo, a questão da erosão também, penso que não será uma principal caso aqui, e a questão fundamental da compactação, da estrutura do solo e da biodiversidade do solo. Portanto, no fundo, o que é que fazemos quando selecionamos, no fundo, as explorações de demonstração? Neste caso concreto até já há dados, porque resulta também já de um projeto de investigação da longa data, em que foram sendo recolhidos dados. Noutros casos, as explorações não têm dados concretos com indicadores de melhoria da saúde do solo, mas, à partida, vamos a partir das medidas que estabelecem e que adotam e que têm efeitos na saúde do solo. E depois, a longo prazo, a nossa ideia é irmos medindo, com colheitas de amostras e observações, irmos medindo a evolução, que obviamente tem efeitos só a longo prazo, a evolução da saúde do solo dessas explorações. Portanto, como é que a coisa se processa? Há uma proposta de explorações ou por um centro de competências, ou por uma organização de produtores, ou por um collab. Depois a rede rural, a rede nacional PAC, com especialistas do solo, faz o reconhecimento da exploração, a exploração integra a rede e a partir daí a exploração, em parceria com outros atores de inovação, poderá fazer ações de demonstração, como esta, esperemos muitas outras, para divulgar então as suas práticas aos seus pares e também co-criar e inovar mais e procurar soluções. E, portanto, a rede apoiará então essas ações. Não quero tomar-vos mais tempo, porque o mais importante serão agora a apresentação dos resultados. Obrigada. Quando nós, Cotna Agrária, fomos contactados pela Rede Rural Nacional, no sentido de saber se tínhamos ou não produtores que preenchessem estes requisitos para integrar, ocorreu-nos pegar nas nossas explorações com quem já vínhamos a desenvolver trabalho e depois chegamos à conclusão que esta era uma exploração que tinha potencial para integrar esta rede. Esperemos que assim se mantenha. Porquê é que nós estamos aqui e, de facto, o que é que representa este campo? Nós estávamos em 2015, 2016, num cenário de saída de produtos farmacêuticos, problemas em termos de solo, pragas, doenças infestantes, muitas delas associadas ao sistema produtivo de monocultura de baixa diversidade cultural. Neste contexto, e estávamos na zona do Ribatejo, não só nesta zona daqui da Golgã, mas também na zona de Vila Franca, onde predomina efetivamente uma grande monocultura dedicada ao tomate indústria, e efetivamente tínhamos problemas para conseguir, para solucionar. Nesse sentido, surgiu a oportunidade e nós aproveitámos-la. A produção dirigiu-se ao Cotna, o Cotna liderou um grupo operacional Mais Sol e em 2017, uma parceria que envolve a Agrária de Santarém, o INEAV, representantes da produção e uma associação, com uma empresa aqui inovadora no desenvolvimento de misturas, avançamos com uma solução que é: vamos pescar as culturas de cobertura, vamos pensar nas culturas de cobertura, vamos introduzir estas culturas de cobertura no itinerário técnico do Ribatejo. Para isso, contamos com a Fertiprado, que desenvolveu misturas adequadas ao sistema cultural. Portanto, o objetivo aqui, e sempre num processo de co-criação entre as necessidades de cada uma das explorações e também aquilo que era e que é a vertente económica, porque as explorações têm que ser acima de tudo económicas, têm que ter rentabilidade económica, procurar a mistura que efetivamente aqui mais se adequava.
Neste caso concreto, nesta exploração, foram feitos vários ensaios de misturas e foi pensado numa mistura que também tivesse alguma aptidão para a alimentação animal, uma vez que esta exploração concreta de São João de Brito é uma exploração que também se dedica à alimentação animal. No entanto, percebemos que em determinados momentos nós tínhamos necessidade de ter culturas de cobertura, com misturas biodiversas, mas que o seu ciclo cultural fosse mais curto e que se adaptasse às alterações climáticas, nomeadamente a situações às vezes de seca. E, acima de tudo, o importante aqui era termos ciclos curtos, que se adequassem ali, muitas das vezes, fins de outubro, início de novembro, e nós tivemos sementeiras que ocorreram já muito tarde, fora da época, mas que depois tinham que em março já estar prontas para nós podermos avançar com a cultura principal. E nesse contexto, em 2020, tivemos a oportunidade de aproveitar um outro apoio de financiamento, o Horticover, no âmbito do Compete, que nos permitiu continuar este desenvolvimento em termos de culturas de cobertura e percebermos quais eram as misturas mais adequadas neste contexto. E como qualquer trabalho sobre o solo requer muito tempo, muitos anos, estamos hoje aqui a dar continuidade ao trabalho, mas agora no chapéu do Soil Life First, que nos permite fazer o quê? Continuar a monitorizar todo este trabalho, porque é importante nós termos as culturas de cobertura, mas mais importante termos essas culturas lá, avaliar o impacto dessas mesmas culturas. E nós vamos ver esses resultados hoje, que consoante a mistura biodiversa que estamos a utilizar, os resultados são diferentes e têm objetivos concretos. Mas isso eu deixo ao meu colega da Fertiprado para fazer essa apresentação. Só para relembrar que este Soil Life First, coordenado pela Grade de Santarém, é também um projeto que continua em co-criação e com representantes quer da investigação, quer da produção. Decorre e está alargado, porque permitiu, de facto, fomos mais ambiciosos e alargamos não só à zona do Vale do Tejo, onde já estava perfeitamente instalado, para a zona do Oeste e para a zona do litoral alentejano, procurando desenvolver soluções à medida dos sistemas culturais destas regiões. Aqui na sequência daquilo que já foi explicado pela Ana Paula e também exemplificado o tema que nos foi feito este desafio à Fertiprado, de dentro da nossa gama de produtos e das nossas culturas de cobertura, escolhermos uma cultura que pudesse adaptar-se ao propósito do projeto, na ótica em que todos nós sabemos a mais-valia que plantas como as brássicas têm na biofumigação, já são amplamente utilizadas há muitos anos, mas aquilo que nos propusemos foi encontrar outras alternativas que, para além de terem digamos, uma abrangência maior sobre as soluções que queremos em termos de aumento da biodiversidade do solo, da microbiologia, de tudo mais, que vamos ver depois em seguida, e eu não me vou alongar porque nesse aspecto não é a minha praia, mas podermos ter uma solução que, ao mesmo tempo, trazendo todas estas mais-valias ao solo, pudesse também ter uma utilização como uma cultura forrageira. E aí também gerar rentabilidade à exploração. Ou seja, basicamente deixar de olhar para a cultura intercalar como só uma cultura melhoradora do solo para a cultura seguinte, não é? Para a rotação, mas poder tirar algum proveito também económico dessa cultura. E foi aí que com o projeto Mais Sol, quando começámos, fomos desafiados a isso e percebemos que, de facto, depois as mais-valias agronómicas, se posso dizer assim, para o solo, com esta conciliação, se distinguiram até em relação a outras culturas mais tradicionais, como a pegleta. Também dizer que
A Fertiprado, na sua gama ampla de variedades de plantas que tem, permite-lhe fazer diferentes concessiões de acordo com a zona ou com as características edafoclimáticas que estamos a trabalhar. Portanto, tudo aquilo que também é importante dizê-lo é que de todas estas regiões enunciadas há pouco e que agora acrescentámos, o Oeste, o litoral alentejano, etc., com características muito distintas no que toca a solos e a clima, nós conseguimos ter as plantas adaptadas a estas condições. E daí, portanto, temos várias soluções, ou seja, não estamos a falar de uma única cultura, estamos a falar de várias misturas. Depois também aqui a acrescentar a estes resultados que tivemos com a cultura biodiversa forrageira, que era uma concessão de aveia, azevém, ou é uma concessão de aveia, azevém, trevo da Pérsia, trevo alexandrino e vícia sativa, se não me engano, não me falha nada. Fomos também este ano, pensámos na hipótese de adicionar a esta concessão as brássicas, para que aumentássemos ainda mais a biodiversidade da flora e, por sua vez, isso tivesse impacto sobre a biodiversidade dos micro-organismos, da fauna, etc. E na própria ação mecânica sobre o solo, descompactação, etc. E daí que estamos aqui a medir duas misturas distintas. Portanto, estamos aqui a reportar ao ano passado, não é? Estes resultados são em relação ao ano passado, e o ano passado, para quem não tem uma boa memória climática, que ainda há pouco tempo estava a ouvir um debate, e então nós não temos uma boa memória climática, portanto achamos que estamos sempre piores que há 2 ou 3 anos atrás, mas o ano passado o que aconteceu? Tivemos muita chuva no outono, e depois fecharam a torneira e não choveu mais. Conclusão, nestes terrenos mais pesados foi muito difícil semear antes desta data, de fevereiro, o que já é tardíssimo, não é? Para aquilo que nós queremos. Na verdade, aquilo que a Ana Paula falava sobre os ciclos, nós, considerando que a cultura principal, seja o milho, o tomate, a batata, é aquela que vai mandar nas operações e na logística dos terrenos, temos de nos sujeitar a ela, porque não vai ser essa cultura dita principal que se vai sujeitar à cultura de rotação, à cultura intercalar. E, portanto, temos que gerir isso também nas opções que temos para semear, e aí até podemos chegar ao limite de se fazemos uma sementeira mais precoce, podemos utilizar uma mistura. Se fazemos uma sementeira mais tardia, podemos optar por ciclos ainda mais curtos para tentar tirar essa rentabilidade. Portanto, foi aqui tudo uma cultura que se fez em 4 meses, basicamente, muito rápida, e que ainda assim produziu, teve um impacto significativo. Aqui a Ana Barradas, tem muita pena não cá estar. Que é para a gente ter a noção da altura, não é? Exatamente. Não, Ana Barradas é bastante alta, para quem não sabe, tem cerca de 2,10 metros. A opção era a fotografia da Ana ou a minha. E eu achei que era melhor pôr a ela, mas pronto. Ficou bem. Ficou ótimo. Sendo que a consociação 1 é a que tem as brássicas. As brássicas, exato. E a consociação 2, portanto, é importante também referir isto, na consociação 1 que tem as brássicas, não são só brássicas, portanto, vamos ter gramíneas, leguminosas e brássicas, ou seja, temos um pouco daquilo que é a consociação 2, mais um bocado de brássicas. Portanto, às vezes pode passar a ideia que são só brássicas. Não, temos leguminosas, gramíneas e brássicas. Portanto, isto seria o aspecto da cultura, imagino que talvez em maio, não? Sim. Já muito próximo da colheita. Depois fez-se o corte. Aqui imagino também já tenha sido um bocadinho atrás do prejuízo por causa do tardio do tempo. Pois. Pronto. Conseguiu-se esperar mais um pouco e entrar mais tarde e ainda assim fazer esta cultura esta produção. Pronto.
Estas culturas, nós na Fertiprado já há muitos anos que trabalhamos com a inoculação das leguminosas, ou seja, inoculamos as sementes das leguminosas com o seu rizóbio específico para aumentar a fixação de azoto, e daí também ter um incremento dessa fixação de azoto e criar e trazer mais fertilidade ao solo. As próprias culturas funcionam como, podemos dizer, uma reciclagem dos nutrientes. Todos os nutrientes que ficam da cultura precedente, em vez de serem lixiviados, são aproveitados pela cultura de cobertura e são transformados em biomassa, que depois volta a ser incorporada, ou pelo menos em parte, se fizermos um corte de forragem, mas há sempre uma parte que fica incorporada no solo, na parte radicular, e há uma parte vegetativa do dito restolho. E o facto também de termos esta biodiversidade na cultura, ou seja, em vez de estarmos aqui a apostar só num azevenho, ou só numa pegleta, ou só num trevo, esta biodiversidade traz-nos resistência grande a pragas e doenças, porque não havendo um vetor único em que permite espalhar a doença mais rapidamente, temos um bloqueio, entre aspas, porque há vários tipos de plantas que não são um vetor contínuo para transmitir a doença. Portanto, agora, falar aqui na parte da avaliação económica. Portanto, temos a cultura 2, que é a tal forrageira, que são as misturas só com leguminosas e gramíneas. E, portanto, consideramos um custo da semente por hectare, estão tudo valores por hectare, da mistura biodiversa forrageira de 163 euros por hectare e a mistura com as brássicas 118. O custo de sementeira atribuímos deste valor, 150 euros por hectare, consideramos mais ou menos 2 gradagens, e a sementeira pode oscilar aqui mais 20 ou menos 20 euros, mas não foge muito a isto. E depois, na cultura forrageira, houve um corte para a produção de fenocilagem que produziu. Nós aqui ajustámos um bocadinho, porque houve aqui, como provavelmente havia esta pressa de tirar as culturas da terra, tirou-se com muita umidade e, portanto, deu muitas bolas. O que, enfim, não é economicamente mais interessante, porque estamos a exportar água, estamos a tirar água do solo, estamos a pagar para cortarem água e plastificar água. Portanto, normalmente deixamos de enxugar mais um bocadinho as plantas, um dia, 2 dias, e portanto tiramos mais matéria seca. E portanto, considerando estes ajustes, consideramos que houve uma produção de 21 bolas por hectare, que teve um custo de 550 euros, que vendendo estas bolas a 70 euros cada bola, que penso que não está muito dentro do valor de mercado, se calhar até conservadoramente dentro do valor de mercado, dá um proveito da venda das bolas de 1470 euros. Portanto, aqui não consideramos propriamente incorporação de matéria orgânica, porque fica lá só a parte radicular e algum restolho, e portanto na preparação normal do terreno não entra como incorporar essa matéria orgânica, e portanto dá aqui contas finais, 863 euros de investimento para o 1470 euros de proveito, o que nos dá aqui um balanço final por hectare de cerca de 600 euros. Ainda que possamos aqui estar a cometer algum erro grosseiro que nos possa estar a passar despercebido, e que tiremos aqui 100 ou 150 euros a este valor, que não me parece de todo ajustado, estamos a falar de uma rentabilidade muito interessante para uma cultura que por si só depois já melhorou o terreno, como vamos ver, e no seguimento da apresentação trouxe toda essa mais-valia. No caso da cultura com as brássicas, esta mistura que é uma mistura comercial, que é a Terra Neu, teve custos de semente, etc., estão aqui, ou consideramos 60 euros para a incorporação da matéria orgânica, dá um investimento total de 328 euros,
sem a parte das rentabilidades, não é? Quer dizer, isto foi uma cultura que foi incorporada. Toda a parte de mais-valia desta cultura é depois medida pelo, vamos ver a seguir, da melhoria que trouxe ao solo. É mais difícil contabilizar, diria eu, economicamente, o que é que uma cultura deste género trouxe e requer, se calhar, e é esse trabalho que estamos a fazer, para avaliar as mais-valias nas culturas seguintes e na melhoria do solo. E é um trabalho a longo prazo, é um trabalho a médio e longo prazo que permite, pronto, aqui fica, é um trabalho a longo prazo que depois tem que se medir de uma outra forma, mas considerando que acho que é quase unânime de acordo em que há uma benfeitoria ao solo, estes custos acabam por ser relativamente residuais para a mais-valia que conseguimos. Acho que está tudo, não é? Indicadores de solo e nesta parte vamos então vamos fazer esta sequência. Tem sido uma sequência mais ou menos tradicional e clássica. Não sei porquê, não há nenhuma razão que explique começarmos pelos artrópodes e depois, se calhar pelo tamanho. Começamos os maiorzinhos e depois vamos diminuindo. Mas não tem havido uma justificação e, portanto, tem-se mantido esta sequência e por isso é que vamos falar primeiro. Ora bem, nós de facto, e como dizia o João Pedro, para além de todo o interesse relacionado com as questões mais económicas de biomassa, e depois temos muitos outros aspectos aqui relacionados até com o carbono e a gestão da água, que é também uma preocupação do projeto, temos enfatizado de uma maneira especial a questão do... Oh, Paulo, isto não está a projetar. Já percebi, peço desculpa. Temos enfatizado aqui a questão dos ganhos em biodiversidade, porque obviamente que a gênese destes projetos teve isso como pressuposto, não é? Aumentar a saúde do solo tem como pressuposto aumentar as funções que são exercidas pelos organismos que lá vivem e sem eles lá essas funções não se dão. E por isso é esse o pressuposto deste projeto, para além de depois todos os outros externalidades positivas que nós sabemos e que cientificamente temos provas de que as culturas de cobertura impõem nos ciclos culturais. Ora bem, no que se refere aos artrópodes, eu não estou a conseguir passar isto como deve ser, Paula, vais-me desculpar. A outra seta. Ok, pronto. No que se refere aos artrópodes e em relação aqui a São João de Brito, já um bocadinho reduzindo, ou pelo menos sintetizando aquilo que têm sido os trabalhos antes do Soil Life First, mais dedicados ao mais solo, nós temos vindo a alterar e alteramos profundamente um dos métodos de recolha destas amostras. E, portanto, aqui só vos trago hoje os resultados relacionados com o que foi feito o ano passado aqui em São João de Brito e que no que respeita a novo método de extração destes organismos. Efetivamente, nós fizemos uma grande alteração entre estes dois projetos porque, enfim, há aqui uma componente muito forte que é, de certa forma, agilidade laboratorial, menor custo em mão de obra, técnicas mais expeditas para encontrar informação sobre aquilo que é o aumento em vida no solo e em aumento da saúde do solo. E por isso nós passamos dos clássicos armadilhas com o frasquinho que vamos ver, eu vi o sol a espreitar pela janela e porventura vamos ter a oportunidade de ir ao campo onde estão as armadilhas colocadas. Nós continuamos a fazer as pitfall, mas no sentido até de perceber até que ponto elas são complementares, isto é, a informação é redundante, porque se a informação for redundante, e eu lembro, e aqui um bocadinho a virar-me aqui para a nossa Cláudia, de facto os projetos não são de investigação, muito embora nós muitas vezes os rotulamos, mas efetivamente não têm sido, não é? Na realidade o que nós precisamos é de validar informação científica e demonstrá-la e por isso tentamos neste indicador novo que usámos já neste projeto e que começámos mais recentemente, já é um tipo de método completamente distinto, portanto, na realidade o que nós fazemos é levar solo para o laboratório e não colocar as armadilhas no solo à espera que os insetos, que os artrópodes, que os invertebrados lá caiam. E, portanto, eu hoje só vos trago informação relacionada a este QBS-AR. O QBS-AR quer dizer Qualidade Biológica do Solo em Artrópodes. Um método desenvolvido muito recentemente, bastante utilizado, não há métodos perfeitos, mas este, na realidade, parece dar uma informação que é aquela que nós precisamos.
fazemos? Em que medida a alteração de práticas, a introdução de determinados aspectos no itinerário técnico que pressupõem a melhoria da saúde do solo, com esta técnica conseguem ser medidos e conseguimos demonstrá-los. E, portanto, esta é uma imagem que basicamente nos mostra a recolha de solo, a transporte ao laboratório e depois a extração em funis. Eu estava com esperança que o Mário entrasse para... está ali! Pronto, na realidade, o que eu gostava mesmo era que o Mário explicasse o pressuposto, ou como é que de facto nós quantificamos e como é que chegamos ao valor QBS. Qualidade biológica do solo pressupõe a extração dos organismos numa profundidade de 20 centímetros e a catalogação desses organismos que vivem nesse solo. E vamos-lhe atribuir scores. Vamos atribuir valores. E é exatamente com que base é que nós atribuímos esses valores é que eu se calhar pedi ao Mário para explicar. E assim fazíamos isto mano a mano. Pode ser? Força. Okay. Não sei se quer que eu passe. Não, pode ficar aqui. Tem só um ponteirozinho. Não sei, não faço ideia. Ok, boa. Muito então, bem. Bom dia a todos. Meu nome é Mário. Peço desculpas sempre. Não está molhado? Não, porque usei uma proteção. Porque nós andamos a fazer as operações de campo, mas começou a chover, alteramos um bocadinho o plano. Mas o que eu queria fazer até hoje convosco é, a professora Maria do Céu já começou a explicar muito bem as metodologias que nós usamos, como é que nós efetivamente determinamos a qualidade biológica do solo. E se tivermos possibilidade, agora vamos ao campo, onde eu vos vou mostrar efetivamente o processo, como é que funciona e como é que estas novas metodologias nos podem facilitar a vida a nós, investigadores e aos produtores. Porque vamos chegar a um ponto onde vocês próprios já conseguem, de maneira fácil, recolher solo, levar ao laboratório e, muito rapidamente, ter valores concretos. Como se faz com as análises físico-químicas. Porque até este ponto, a metodologia de estar a testar a biodiversidade do solo era cara, era morosa, demorava muito tempo a processar, quer no campo, quer no laboratório, e o que eu acho que é mais importante era muito difícil de comunicar. Ou seja, com as metodologias convencionais, eu tinha que vir aqui dizer-vos a vocês todos, aquele solo tinha mais... Quer passar, que se calhar no diapositivo seguinte... Sim, eu peço desculpa que... Não, no dia de seguinte... não, isso é para trás. Não, aí peço desculpa. Esta máquina não... ok, para trás, Okay. Aí, exato. O que eu acho que é mais importante é, não valia de nada eu vir aqui dizer, olha, vocês... Ó seu Zé, você tinha ali montes de opiniões no seu campo, o que era muito bom. E o seu Zé mete-se a olhar para mim, eu não sei o que é que isso significa, não é? E estas novas metodologias, para além de serem mais petitas, que é muito importante para nós, e de possibilitar o próprio agricultor a fazer as recolhas e levar ao laboratório, é muito fácil de explicar. Ao seu Zé, este campo onde você não fez a prática tinha um valor de 40, mas ali onde fez a prática tem um valor de qualidade biológica de 60. Ora, se eu disser que mais é melhor, é muito fácil de comunicar isto ao público. Tem muitas vantagens. Então, ao contrário. Aí é para aí que quer? As armadilhas pitfall eu vou-vos mostrar no campo. Nós vamos aqui focar nos métodos mais desenvolvidos, o que é que nós começámos a usar. É uma metodologia com cerca de 20, 25 anos, ainda há investigação a decorrer. Nós começámos a usar, e penso que somos dos primeiros em Portugal, salvo erro. Como é que isto Coimbra funciona? já vai fazendo também. Coimbra vai fazendo alguma coisa, mas nós na ESA estamos a especializar mesmo nesta metodologia. Nós vamos ao solo, fazemos as nossas colheitas com uma sonda, como qualquer pessoa faz, para levar as análises físico-químicas ao solo. Não é preciso sermos nós a vir ao campo. O agricultor pode começar a fazer isso. Só tem que nos fazer chegar as amostras e nós no laboratório vamos fazer uma extração dos micro-organismos que vivem dentro do solo, o que não acontecia nos métodos tradicionais. Nós tentávamos assumir coisas de acordo com a biodiversidade que andava à superfície. Mas isso tem uma desvantagem. É que se eu estou a testar esta parcela e aquela parcela, os organismos vão andar de um lado para o outro. Então lutávamos com esse desafio. Tínhamos de ter isso em consideração. Organismos invertebrados. Invertebrados. O que nós comumente dizemos que é os bichos que andam para ali. Okay? Mas nós não conseguimos com o bicho que anda ali, que fique só ali. Estes artrópodes que estão no interior do solo são muito mais sensíveis às práticas, ou seja, é um indicador muito mais interessante para nós percebermos o que é que se passa efetivamente naquela parcela, naquele sítio onde eu, por exemplo, pus a minha cultura de cobertura, porque eles não se movem muito,
ou seja, fazemos a extração destes organismos, analisamos ao microscópio e atribuímos uma classificação que para já também não é muito relevante. Mas isso vai ter estes resultados. Ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. Exato. O que eu vos posso dizer aqui de forma muito facilitada é que onde não fizemos a nossa prática da conciliação, ou seja, se o campo for deixado, neste caso aqui até temos uma parcela de controle relativamente descoberta, temos um índice de 30 e onde pusemos a conciliação já temos um índice de 41. Isto diz-me que o solo naquele ponto está a melhorar. Temos ali mais organismos e não só mais organismos, mas organismos mais bem adaptados ao solo. Exato. E estes organismos só se adaptam se houver condições para isso. Se as condições não estiveram presentes, não há essa adaptação. Nós não classificamos só, não descobrimos o que é que lá está, mas o quão bem adaptados esses organismos estão àquela realidade. E se eu tiver aqui uma classificação muito alta, quer dizer que houve condições, houve tempo para que esses organismos se adaptassem dessa forma. E isto é muito interessante. Agora, posso dizer aquela parte mais do 93? Pode. Dizer. Essa parte o Mário gosta de dizer. É assim, isto é interessante, pode ser um bocadinho chocante ao princípio. Normalmente, o valor que nós consideramos, a partir do qual temos um solo bom, de boa qualidade, está definido que é 93,7. E vocês vão olhar aqui, 30, 40, é abaixo? Opa, é. Mas nós sabemos que andámos muito tempo com práticas intensivas nos solos. Os nossos solos estão pobres, estão degradados. No entanto, eu acho que é muito importante nós notarmos estas melhorias. Se eu, num ano, porque nós começámos a fazer isto neste campo ano passado, se eu num ano tenho um acréscimo de 10 e nós vamos continuar a estudar o campo, se nós continuarmos a incrementar estes valores, vamos chegar a um ponto onde efetivamente melhoramos muito o solo, substancialmente. E é isso que nós queremos continuar a trabalhar e continuar a demonstrar, ok? Nós já temos campos onde já estamos a ver valores de 70, que já está muito perto daquilo que nós dizemos que é um solo de boa qualidade. Nós temos é que ter muita consciência. Passámos décadas com práticas intensivas e não é de um ano para o outro que agora de repente vamos dizer, pá, o solo agora está espetacular. Vai demorar algum tempo. Estragar é rápido. É assim, é rápido, mas também tivemos muito tempo a estragar. Eu não quero dizer estragar, porque é assim, nós fazemos aquilo, nós trabalhamos sempre com as ferramentas que temos ao dispor. Pá, e foi esta a realidade que nos foi posta à frente. Mas neste momento, como já estamos aqui a tentar implementar práticas melhores e conseguimos demonstrar de uma forma muito comunicável a toda a gente que está efetivamente a comunicar, a melhorar, peço desculpa, estamos muito contentes com estes resultados. Só queria acrescentar aqui que aqueles valores são calculados com base na presença de organismos. Não só na presença, mas no seu nível de adaptação Isso ao solo. mesmo. Na presença de determinados organismos mais adaptados ao solo. Eu posso ter o mesmo organismo, mas este mostra-me, eu não estou adaptado ao solo, e do outro lado eu posso ver, este organismo teve tempo para se adaptar ao solo. E nós vemos isso através da morfologia, que eu não vou estar aqui a discursar, nem sei se temos aqui Não exemplos, temos. Mas o método principalmente baseia-se na adaptação, porque a adaptação é uma coisa que demora tempo e precisa de muito boas condições para acontecer. E eu sei que se aconteceu, houveram boas condições para isso. E novamente, volto a dizer, são organismos muito sensíveis. Se nós estivéssemos a estragar, eles não estavam lá. Isso. Ou não demonstravam aquela adaptação. Era simplesmente impossível, ok? Se nós conseguirmos demonstrar e comprovar a adaptação, nós temos muita certeza que a nossa prática é melhoradora e que está a funcionar. Embora seja a Elsa que vá continuar, só queria aqui dar mais uma chica que até agora, por exemplo, aqui no campo de São João de Brito, que é um dos primeiros campos com o qual começámos a trabalhar, um dos indicadores que selecionámos foi, por exemplo, a identificação da diversidade em carabídeos, que é um excelente indicador, muito clássico em termos de utilização neste tipo de trabalhos, mas de facto com uma necessidade enorme de conhecimento ao nível taxonómico e, portanto, que pressupõe um investimento em recurso humano e em conhecimento para a qual, neste momento, com a necessidade que, enfim, de uma forma global e até europeia, no que se refere a cada vez mais informação sobre o estado de saúde dos solos, não é compatível. E, portanto, embora nós, em termos de equipa,
queiramos continuar a fazer os trabalhos dos carabídeos e até aumentar o conhecimento e continuar a fazer o acompanhamento destes grupos taxonómicos que são excelentes indicadores, parece-nos que este tipo de método deva ser investido, devemos investir neste tipo de método, neste projeto, porque de facto, como dizia o Mário, em termos de comunicação, nos parece que é bastante facilitador. O que é que significa um opilião? O que é que significa um ácaro e um opilião? Mas se eles forem traduzidos em valores, em scores, e nós somarmos, vai dar um valor total. E é esse valor total que nós tentamos comunicar e que nos parece... estamos a testar isto, não é? Estamos a testar isto. Continuamos a usar a metodologia tradicional, convencional, e fazemos correlações e notamos uma correlação. Ou seja, quando eu denoto, quando as minhas armadilhas pitfall dos artrópodes de superfície me demonstram mais biodiversidade, o QGS também corresponde a esse score. Nós logo conseguimos ter aqui uma correlação dos 2 métodos. Como a professora Maria Luciana disse, são complementares. São complementares, mas eu penso que para nós realmente falarmos da vida do solo, devemos ir ver o que é que está lá dentro. O que está cá fora pode ter uma correlação, é um indicador, mas não é o melhor, porque nós queremos saber o que é que acontece no solo. A matéria orgânica está lá de baixo, não pode estar um bocadinho à superfície, por isso é que nós queremos testar lá dentro. E nós temos também os colegas do INEAV, nós testamos os artrópodes edáficos do interior do solo, testamos também as bactérias, os fungos, as micorrizas, isso eu deixo para os colegas. E as minhocas, passávamos já para as minhocas. Anelídeos. Vou ser muito rápida. Relativamente aos anelídeos, dispensam apresentações, não é? Portanto, estamos a falar das minhocas. E ao contrário dos artrópodes que estávamos a falar anteriormente, não temos assim tantas espécies como temos de artrópodes, portanto temos uma limitação em termos de espécies e nestes projetos todos que a Ana Paula referiu, o Mais Sol, o Horticover, etc., nós limitámos a nossa utilização destes anelídeos como bioindicadores de uma forma quantitativa e não qualitativa. Isto porque temos alguma dificuldade, temos tido alguma dificuldade em conseguir chaves para fazer a sua identificação. O que vai deixar de acontecer, porque já fizemos na semana passada a nossa primeira colheita de anelídeos. De facto, não encontramos uma diversidade assim tão grande como era expectável, mas também os anelídeos terrestres são diferentes dos anelídeos marinhos. E, portanto, enquanto nós temos uma diversidade imensa, temos 259 espécies, mais ou menos, porque é o que nós temos nas referências na nossa bibliografia, de anelídeos marinhos e terrestres, e depois temos 21 de anelídeos terrestres, portanto temos uma limitação em termos de espécies. Mas esta identificação de espécies é extremamente importante. Pelas razões que já foram referidas relativamente aos artrópodes, a presença de determinadas espécies pressupõe que aquele solo tem mais saúde, tem dificuldade, pois. Mas, portanto, interessa chegarmos a estas espécies e fazer também a identificação. Por outro lado, temos alguns resultados, mas em termos quantitativos. Por outro lado, a diretiva do solo, não é? E as propostas que têm sido apresentadas também nos dão alguma indicação de que os anelídeos são, de facto, bioindicadores importantes. Aliás, ainda no ano passado, numa conferência em Wageningen, foi bastante falado este aspecto e é importante também que consigamos avançar um pouco mais nesta questão dos anelídeos. E pronto, também temos aqui uma vantagem, é que encontramos, não obrigamos, mas encontramos um voluntário, um estudante que adora minhocas e que vai ao campo e já quer fazer colheitas nas tais parcelas de mata que o Mário estava a referir, e vamos ver se conseguimos encontrar mais espécies para conseguir avançar aqui um pouco mais no nosso conhecimento no que diz respeito aos anelídeos. O procedimento é muito simples, portanto, o que nós fazemos, marcamos, é muito simples, mas moroso e às vezes um bocadinho precisamos de alguma mão de obra para descobrir as minhoquinhas todas no solo que nós estamos a recolher. Portanto, o que nós fazemos, essencialmente, fazemos quadrados com 25 cm de lado.
cerca de 20 centímetros de profundidade. Fazemos isto em duas amostragens por modalidade para tornar também esta colheita expedita, porque se nós fizermos mais, nem num dia conseguimos fazer as parcelas todas que temos aqui, por exemplo, em São João de Brito. E claro que fazemos as amostragens não só na cultura de cobertura, como também depois mais 2 amostragens na cultura principal. Os anelídeos têm aqui um pormenor, e nós, na maior parte das vezes, e o que deveríamos fazer era recolher em sacos e levar para o laboratório. Mas, quando nós fazemos a segunda colheita, estamos a falar de quilos de solo que temos dentro dos nossos sacos. É muito difícil fazer este transporte. E muitas vezes o que fazemos a seleção, levamos o equipamento todo necessário e fazemos a seleção no local para evitar este transporte deste solo. E no laboratório depois acondicionamos as minhocas, catalogamos, fotografamos. Este aluno faz também a ilustração destas minhocas e depois, então, coitadinhas, vamos ter que as conservar em álcool isopropílico ou etanol. Nós temos um contacto que nos ajuda aqui nas identificações que utiliza etanol. Nós temos utilizado o álcool isopropílico e tem funcionado bem. Nos anos 2019, 2020 e 2021, nós tínhamos 2 campos e o alvo no MAISOL, no projeto MAISOL, de observação destes anelídeos, tinha como foco 2 campos principais. Este campo aqui da Labruja, de São João de Brito, e um outro campo na várzea de Vila Franca de Xira, na lesíria ali da zona de Vila Franca de Xira. Estamos a falar de 2 sistemas completamente diferentes. Estamos a falar de um sistema aqui em São João de Brito em que existe sucessão cultural, umas vezes mais eficaz, outras não assim tanto, porque às vezes temos que repetir a mesma cultura. E estamos a falar de tomate para a indústria em Vila Franca de Xira, portanto na zona da Lesíria, em que temos monocultura. São solos onde se produz tomate para a indústria há cerca de 30 anos. Portanto, foi um processo bastante complexo quando começámos a utilizar as culturas de cobertura nestes solos para conseguirmos ter resultados, e na altura ainda não estávamos a utilizar o QBSAR, utilizávamos as armadilhas Pitfall e foi extremamente complicado, com biodiversidades em termos de artrópodes muito baixas e, como podemos ver, também no que diz respeito aos anelídeos. Portanto, reparem, em 2019, a diferença, estamos a falar de número de minhocas, a diferença em São João de Brito, 121, e isto são valores absolutos, e em Vila Franca, 26. Mas, no ano seguinte, já temos uma diferença 139 para 9. Atenção que estes sistemas intensivos, e aqui bastante superior, estes sistemas intensivos e estes sistemas de monocultura, no que diz respeito aos anelídeos, interferem principalmente de várias formas, mas principalmente de 2 formas, que têm a ver não só com a utilização de produtos fitofarmacêuticos, sejam os herbicidas, principalmente fungicidas e inseticidas, no que diz respeito aos anelídeos, mas depois também, e que são extremamente tóxicos, aliás, os anelídeos são utilizados para estudos para verificar a toxicidade e contaminação de solos no que diz respeito a inúmeras coisas, não é? E, portanto, não só aos produtos fitofarmacêuticos, mas também às máquinas e às práticas que nós temos nos nossos solos. Por isso é que sempre que nós conseguirmos fazer uma mobilização mínima, o mínimo possível, não utilizando herbicidas, que falávamos no intervalo, é óbvio que vamos aqui aumentar esta população de minhocas que nos interessa imenso. Não só porque estamos a testar e a ver aqui a qualidade biológica em termos de anelídeos do solo, como elas são extremamente sensíveis a estas movimentações de máquinas e pesticidas, e também porque tudo o que tem a ver com os anelídeos, não é só a qualidade biológica, a biodiversidade, mas estes bioindicadores e aquilo que promovem em termos de solo, em termos da melhoria da estrutura do solo, em termos físicos do solo, é imensa. E, portanto, se nós conseguirmos ter mobilizações naturais pela utilização dos anelídeos, temos todas as vantagens. Eles fazem galerias até
mais ou menos 1 metro, e nós temos uma espécie nossa, que é a lômbricos terrestres, que é a maior que nós temos, que consegue, quando hiberna, ir até 3 metros. Portanto, é óbvio que nós fazemos as mobilizações na parte superior mesmo, né? Os 30 centímetros, 35 centímetros, mas de qualquer modo estamos a interferir com as suas casas e eles não gostam muito disso e depois acabam por morrer. Ok, obrigada. Muito bem. Então já devem estar fartos de bioindicadores e por isso eu trago mais uns. E às tantas começam a pensar, mas este projeto é só bioindicadores. Faz todo o sentido, não é? Porque se não tivermos modo de mostrar que de facto as práticas culturais têm repercussão na qualidade do solo e na sua capacidade produtiva e de sustentabilidade da produção, quer dizer, não conseguimos fazer passar a mensagem. Portanto, trata-se, no fundo, de quantificar todas estas coisas e mostrar-vos. Nesse sentido, trago os nemátodos, que continuamos no reino dos animais, mais pequenos, portanto, fazemos um downscale, descemos uns quantos milímetros e são muito usados como bioindicadores. Porquê? 4 em cada 5 animais que habitam neste planeta, vejam bem, eu adoro dizer isto, são nemátodos. Isto é um planeta de nemátodos. E são altamente negligenciados. Só nos lembramos deles quando nos causam problemas, quando temos os nemátodos das galhas, quando temos os nemátodos do quisto da batateira, mas para além desses, que são de facto, eles andam na vida deles, mas interferem muito com a nossa e, portanto, temos um profundo desgosto que nos apareçam nas parcelas de produção, o certo é que há todo um conjunto de nemátodos que podem ser usados como bioindicadores da saúde do solo, justamente pelo seu número, pela facilidade com que são recuperados, porque, ao contrário de insetos e talvez até mesmo dos próprios anelídeos, respondem com muita rapidez às alterações que introduzimos ao solo, sejam elas mais físicas, mais mobilizações, mais químicas com pesticidas, eles respondem muito rapidamente e, sobretudo, as suas populações refletem a dinâmica dos micro-organismos do solo. Como sabem, o solo é um organismo vivo, contém às toneladas matéria viva, bactérias, fungos e todos os outros organismos. E os nemátodos indiretamente mostram como é que está essa biodiversidade do solo. Porquê? Porque eles, sendo uns sujeitinhos muito pequeninos, medem menos de meio milímetro a maior parte, têm comportamentos alimentares muito diferentes. São omnívoros, são bacteriófagos, alimentam-se de bactérias, são mistófagos, alimentam-se de fungos que existem no solo. Temos também os fitoparasitas, naturalmente, que se alimentam das plantas e que lhes causam doença. Mas com todos estes comportamentos tróficos e avaliando as diferentes relações que existem entre eles, nós conseguimos chegar à condição, à semelhança do que faz ali o colega Mário, consegue ter uma ideia do quão adaptados eles estão àquele solo e do quão saudável ou menos saudável esse solo está. Não é ciência de topo, sinceramente, mas pomos a ciência ao serviço da produção. No fundo, trata-se de ir ao campo, colher amostras representativas dos diferentes tipos de tratamentos, levar para o laboratório e proceder à extração dos nemátodos, separando os nemátodos do solo. Ali vem, a colheita também se faz com sonda, e depois no laboratório, processos mecânicos, crivagem, é uma separação por tamanhos, separamos os nemátodos das partículas de solo e depois aí sim, já tem que haver alguma expertise quando temos que os separar por grupos tróficos e contá-los, portanto já tem que haver algum olho, algum treino, para o nematologista conseguir dividir os nemátodos nos diferentes grupos e depois estabelecer as relações que existem entre eles. E isto sabe-se estudando a relação entre os nemátodos que se alimentam das bactérias, daqueles que se alimentam de fungos, por exemplo, só assim a título de exemplo, e para não vos maçar com pormenores,
a ideia de trazer assim um queijinho a mostrar é sempre boa, de facto. Se, por exemplo, tivermos muitos bacteriófagos em relação à presença de mistófagos, é relativamente fácil compreender que teremos uma reciclagem de nutrientes mais rápida. Os nematos mistófagos são os grandes malucos, mexem-se muito depressa, andam sempre à procura de bactérias. Os nematodos mistófagos, ora, os fungos são organismos mais paradinhos, chamemos-lhe assim. Portanto, os nemátodos que se alimentam de fungos também tendem a ser mais lentos, a ter uma atividade mais em slow motion, mais lenta e, portanto, são responsáveis por um equilíbrio do solo, mas a um nível um bocadinho mais lento do que os próprios nematos que se alimentam de bactérias. Depois os omnívoros, também se tivermos uma presença em decréscimo de omnívoros, sabemos que a componente do solo está a ser afetada pela presença de químicos, de pesticidas, processos de mobilizações, e depois ali um grupo muito importante, os omnívoros, que comem de tudo um pouco, e os predadores, que são nemátodos, que se alimentam de outros nemátodos, muitas vezes de fitoparasitas, por exemplo, nemátodos predadores, servem para controlar as populações, sei lá, do meloidogino, dos nematos das galhas radiculares e, portanto, são desejáveis que existam no solo em bom número. Portanto, os nematos são mesmo bioindicadores quase perfeitos do status do solo. Só para vos mostrar estes resultados, enchem-me de orgulho porque, eu vou ser muito sincera, foi mesmo um blind sample, ou seja, foi mesmo às cegas, porque eu não sabia qual era a consociação 1, nem qual era a consociação 2. E, portanto, quando vi os resultados, fiquei a pensar, mas qual será a diferença da consociação 1 para o 2? Eu, conforme podem ver ali, a proporção relativa de nematos benéficos no solo é 10 vezes superior na consociação 2. E bem, fiquei assim um bocadinho triste, porque a consociação 1, caramba, também é uma consociação, também devia ter melhorado em relação à testemunha. Mas há um fator que é muito importante saber acerca dos nemátodos. É para eles que não gostam nada de brássicas. Nada. Aliás, enterrá-las até serve mesmo como um bom método nematodicida para controlar, sei lá, quando temos ali uma infestação de nematos das galhas, no tomate. Isto é um tópico de hoje. Reparem, só faz sentido nós termos uma mistura de apanha-brássicas se tivermos problemas com os tomates. Se não tivermos, Vamos dizer em coro. se não Só faz sentido ter uma mistura com brássicas, se tivermos. A cor ainda não funciona. E então, ali ao ver o João Pedro, eu fiquei, uau, isto é maravilha. Se têm parcelas... Matam os bons e os maus. É maravilhoso. Se tem parcelas de tomate ou de cenoura, com o estupor do nemato das galhas, tudo torcido, tudo engalhado. Brássicas, podemos misturar. Conceição de brássicas. Nós fazemos antes da batata. Nós fazemos antes da batata. Exato. Para globodera, para nemato de quisto da batateira. Isto é brutal. Se esse problema não for identificado, Viva a outra consciência, porque de facto... Mas... Ainda consegue ter um resultado ligeiramente mais baixo, porque não está aí a percentagem, mas na brochura está, do que na testemunha. Sim. A testemunha, onde não se fez nada, ainda está melhor do que a consociação 1. É, a consociação 1 para dar conta de nematos maus é mesmo top a reter. E, portanto, como dizia ali o colega Mário, se isto já é o suprassumo do resultado, se isto já é excelente, não, excelente é, ainda não estamos no nosso máximo, ainda não atingimos a potencialidade de melhoria do nosso solo. Isso acontecerá quando tivermos ali os omnívoros e os predadores, sobretudo, que são o indicador mais fino, são os nemátodos que são mais sensíveis às más práticas, às intensificações, e são aqueles que levam muito tempo depois a restabelecer. porque também precisam de outros para comer. Precisam de outros para comer. Eles não estão lá se não tiverem comida. Não, tem que haver todo um equilíbrio, tem que haver toda uma teia muito equilibrada de bactérias, de fungos, dos outros nemátodos e tudo. Quando aqueles indicadores ali do fundo, aqui estes predadores começarem a subir, daqui a 1 ano, daqui a 2,
Isto já está muito melhor do que esteve e, portanto, vamos esperar que depois aqui, e é mesmo verdade, são mesmo bons indicadores, portanto, e estes resultados foram só... Eu quase pulei. Vamos controlar o mato das galhas, vamos controlar as globoderas. Muito bom. Obrigadíssima pela vossa atenção. Então, os micro-organismos, finalmente, os mais pequenos, eu tenho uma série de resultados para mostrar. Nós avaliamos vários indicadores microbiológicos, se é toda uma equipa, não sou só eu quase não faço nada. E é verdade, mas é verdade. É verdade. Pronto, porquê é que são importantes os micro-organismos? Porque os micro-organismos são, desculpem lá os meus colegas, os verdadeiros trabalhadores do solo. São quem faz o trabalho duro, são quem faz as conversões de nutrientes no solo, que são importantíssimas, porque muitos nutrientes no solo estão em formas que as plantas não conseguem utilizar e sem micro-organismos ativos essa conversão não é feita e as plantas não conseguem retirar aquilo que necessitam. Também tem um papel muito importante ao nível da retenção de nutrientes no solo, na biomassa microbiana, porque eles vão, digamos, engordando, entre aspas, não é? Porque eles não engordam, mas vão se multiplicando e a biomassa microbiana é uma componente muito importante da matéria orgânica, é mais lábil, a parte mais lábil da matéria orgânica, e depois também tem um papel muito relevante a nível da estabilização dos agregados do solo e para melhorar a estrutura do solo. Ora, e depois, isto são funções gerais, depois temos ainda alguns grupos de micro-organismos que são o que nós chamamos de benéficos, que são aqueles que se estabelecem associações mais específicas com as plantas e conseguem de várias formas beneficiá-las. São aquilo que nós chamamos de promotores do crescimento de plantas, são micro-organismos que normalmente multiplicam na rizosfera, portanto junto às raízes das plantas, porque são estimulados por determinadas espécies de plantas, de formas diferentes, e depois eles beneficiam as plantas aumentando a disponibilidade de nutrientes, estimulando diretamente o crescimento ou também, muito importante, protegendo contra doenças. Ora, nós sabemos, já hoje foi aqui muito falado, muito dito, que a intensificação agrícola leva ao empobrecimento do solo do ponto de vista biológico, também do ponto de vista microbiológico. Fica muito empobrecido o solo com a intensificação agrícola. Aqui o que nós pretendemos é, então, mediante a introdução das culturas de cobertura, destas conciliações, destas misturas biodiversas, pretendemos, por um lado, introduzir a diversificação vegetal, que se vai refletir numa diversificação também microbiológica, portanto aumenta a biodiversidade microbiana, aumenta também a abundância e a atividade dos micro-organismos. E depois temos também um aspecto muito importante, é que as conciliações integram espécies vegetais que não são escolhidas ao acaso, são espécies que à partida vão estimular grupos específicos de micro-organismos, como vamos ver a seguir. Pronto, o que nós fazemos então no Laboratório de Microbiologia do Solo, é verificar, mostrar estes efeitos. E para isso usamos indicadores microbiológicos. O que nós pretendemos sempre é comparar o que acontece numa fração do solo onde esteve cultura de cobertura com uma fração do solo que esteve sem cobertura. Nós precisamos sempre ter esta comparação, porque estes indicadores são tão sensíveis, que são afetados por imensas coisas, imensas, que nós não conseguimos controlar. Portanto, temos de ter sempre uma referência para ver o que é que temos em relação ao que se passaria se não houvesse a cultura de cobertura. Pronto. Então, o que nós... No caso de São João de Brito, os resultados que eu vos vou mostrar são como os da minha colega Lourdes, são os do ano passado, que foram muitíssimo bons, os melhores de sempre, aqui em São João de Brito, é verdade, onde tivemos as duas conciliações e onde comparamos sempre em relação ao solo sem cobertura. O procedimento é a recolha de amostras no campo, nos respectivos talhões, as amostras são transportadas para o laboratório e as nossas avaliações são todas feitas em laboratório. Ora bem, começamos então com as enzimas, é o primeiro indicador, é o meu favorito, porque eu acho que é o mais sensível. Quer dizer, não nos dá uma evolução ao longo do tempo, não dá, porque há muitas coisas a afetar, mas é aquilo que no momento nos permite dizer, em relação a uma situação testemunha, como é que estamos.
E isso é muito importante. As enzimas são aquilo que nós chamamos de indicadores funcionais. As enzimas são produzidas por todos os organismos. Há pessoas que ficam, não gostam do termo, não gostam dos nomes das enzimas, são complicados, mas é importante ter a noção do que é que se está a passar. As enzimas são produzidas por todos os organismos, desde a mais simples bactéria até ao ser humano. Portanto, sem enzimas nada funciona, nenhum organismo vivo funciona. E, portanto, não é nada de estranho, é uma coisa que nós todos usamos todos os dias da nossa vida toda para funcionar. E no solo também existem enzimas que são as moléculas que efetivamente fazem todo o trabalho. São maioritariamente produzidas por micro-organismos. E é através das enzimas que os micro-organismos realizam as conversões todas de nutrientes no solo. Ora, como são produzidas por micro-organismos e como eles são muito sensíveis a tudo o que acontece à sua volta, as enzimas funcionam também como bioindicadores. E, portanto, nós podemos medir no laboratório e assim temos uma ideia sobre o que acontece ao nível da atividade microbiológica do solo e também do que se está a passar ao nível dos ciclos de conversão de nutrientes no solo. Portanto, podem dar-nos uma informação muito completa. O que nós encontramos em São João de Brito, este é um exemplo, no ano passado, portanto, no final do ciclo das culturas de cobertura, foi um aumento de cerca de 20% com a consociação, como é que se chama? Essa é rica em leguminosas. Rica em leguminosas e um aumento de quase 100% com a consociação rica em brássicas. Foi o melhor resultado, talvez, de sempre. Portanto, de qualquer maneira, um aumento de 20% já é bastante bom. Vinha mais em linha com o que nós está mais em linha com o que nós vinhamos a ter. Realmente, este resultado com a consociação com brássicas foi surpreendente. Vamos agora, este ano, confirmar que é assim. Nós usamos quatro atividades enzimáticas para obter este resultado. Portanto, isto é um índice que nós obtemos a partir de 4 atividades enzimáticas, cada uma representando uma coisa diferente. Para além das enzimas, nós olhamos também para os grandes grupos de micro-organismos, bactérias e fungos, que nos podem indicar sobre a abundância e a diversidade microbiana. Em relação à abundância, nós vimos pequenos aumentos, muito pequenos, mas estatisticamente significativos, no índice de abundância de bactérias e fungos. Portanto, há um pequeno aumento, mas ele é real. Em relação à diversidade, nós aqui, nos últimos anos para cá, temos vindo a utilizar a diversidade de géneros de fungos no solo, dos géneros mais abundantes no solo, e tem-nos dado uma informação bastante consistente. O que nós encontramos aqui foi um aumento de 23% na consociação rica em brássicas e um aumento de mais de 40% na consociação rica em leguminosas. Também mostrando que as consociações aumentam a biodiversidade microbiana no solo. Depois, para além destes aspectos mais gerais, nós também seguimos, com muito cuidado, grupos de micro-organismos benéficos. Em primeiro lugar, o talvez mais importante, os rizóbios. São bactérias fixadoras de azoto simbióticas. As leguminosas que são usadas nas consociações são inoculadas com estas bactérias. O que é que elas fazem? Elas fixam o azoto atmosférico quando estão em simbiose com plantas leguminosas. Portanto, convertem o azoto atmosférico, é uma capacidade única, convertem o azoto atmosférico em amónia, que é uma forma que é utilizável pelas plantas. E, portanto, é uma forma de contribuir quer para a nutrição azotada do hospedeiro, quer para o enriquecimento do solo em azoto. O que é que nós encontramos aqui no ano passado? Encontramos populações naturais de rizóbios muito baixas, quer na testemunha, quer na consociação com brássicas. Portanto, aí não houve um efeito da consociação, é isso que eu queria mostrar ao João Pedro. Na consociação rica em leguminosas, encontramos um aumento de cerca de 3 vezes na população rizobiana natural. Portanto, esta consociação, em termos do enriquecimento do solo nestas bactérias, a consociação rica em leguminosas é claramente vantajosa relativamente à consociação com brássicas. Uma pergunta.
Pode haver algum impacto também das brássicas, como há nos tomates? Pois poderá, mas nós não vimos esse impacto a nível das bactérias nem da atividade enzimática. Pois aí até é superior. Mas pronto, quer dizer, esta é uma pequena fração, não é? E pode haver um equilíbrio diferente. Poderá, mas a Isabel, a minha colega Isabel, que é quem faz estas determinações, também ficou surpreendida com este resultado, mas não sabemos qual será a razão. Mas é interessante. A percentagem de leguminosas inoculadas presente na associação com as brássicas não é tão menor, é menor, sim, não é tão menor em relação à outra mistura. Para ter esta diferença tão acentuada no final. Tão grande, e ainda por cima, Mas não é, será menos 20%, 30%. E esta avaliação foi feita antes do corte antes da cultura de cobertura sair. Isto foi feito em maio de 23. Mas as brássicas podem emitir. Podem. Só uma pergunta, isto é feito por cultura, não? Identificação das bactérias que é. No caso dos risóbios, não. No caso dos risóbios é feito por infecção de planta, é como se chama o método. O resto é feito por cultura. As restantes bactérias, por exemplo, estas bactérias que eu vou agora falar, é por cultura. Os risóbios é mesmo por infecção de planta, porque não há forma de distingui-las no solo. E então é posto uma planta hospedeira, uma leguminosa hospedeira, e depois a partir da percentagem de plantas noduladas num determinado grupo de plantas, é assim que se calcula a abundância. Pronto. Este é um outro grupo de bactérias benéficas que nós também avaliamos sempre, e temos tido ao longo do tempo uma evolução positiva muito consistente. É o das bactérias solubilizadoras de fosfato. São importantes porquê? Porque elas conseguem remover o fósforo que está imobilizado no solo. Muitas vezes o fósforo existe no solo, mas não está disponível, e estas bactérias conseguem solubilizá-lo e ele fica disponível para as plantas. Aqui vimos também um aumento de cerca de 11, 12% em ambas as conciliações na abundância destas bactérias. E, finalmente, um terceiro grupo também muito importante é o das micorrizas. São fungos que formam simbioses com as raízes das plantas, da maior parte das espécies de plantas. São muito menos específicos do que o caso dos risóbios, com as plantas leguminosas. Eles formam estas simbioses que são extremamente benéficas, sendo o principal efeito, o mais conhecido, o aumento da capacidade de assimilação de água e nutrientes. Porquê? Os fungos vivem dentro das raízes, dentro da planta, mas projetam para fora as suas estruturas muito finas, o seu micélio extrarradical. E este micélio forma como um prolongamento da raiz. Portanto, a raiz a planta vê muito aumentada a sua área de exploração. E mais, como são estruturas muito finas, consegue alcançar poros do solo de muito pequenas dimensões onde as raízes não entram. Portanto, para a captação de água é extremamente importante. Estas simbioses são extremamente importantes. E nutrientes também, mas a água... o que é que nós temos visto? As conciliações integram espécies micotróficas. São espécies que vão promover a multiplicação destes fungos e o aumento dos esporos destes fungos no solo. Portanto, que ficam lá, tanto os esporos como as estruturas, que podem depois interagir quando é posta a cultura principal. Portanto, são as chamadas espécies micotróficas, são as espécies que vão enriquecer o solo nestes fungos micorrízicos. E, efetivamente, é isso que nós temos vindo a observar. Ou seja, temos este primeiro gráfico mostra a micorrização da cultura principal, neste caso era o milho, onde temos um aumento de 50% nas plantas que estão na zona do campo onde esteve uma conciliação, neste caso a conciliação rica em leguminosas. Estes resultados são de outubro de 2022, e também a abundância dos esporos de fungos micorrízicos no solo aumenta também cerca de 30% com a conciliação. E, portanto, é uma
uma forma de estimular aquilo que está lá que está no solo, e são os fungos micorrízicos autóctones, os nativos, e que são estimulados por estas espécies da concessiação. E pronto, isto são as conclusões que nós podemos tirar daqui, que efetivamente as concessiações aumentam a atividade microbiológica do solo, a biodiversidade microbiana e também grupos de micro-organismos benéficos, como os rizóbios, as bactérias besuras de fosfato e as micorrizas, isto relativamente a um solo sem cobertura e que parece estar a seguir uma evolução mais favorável. E mais nada, isto é só as pessoas que realizaram este trabalho, o António que está aqui presente, o resto das pessoas não conseguiram vir hoje, mas qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, estamos ao dispor. A primeira parcela, então as flores amarelas é que tem a mistura das brássicas, a consociação com as brássicas. Pronto, e depois aqui é a 2. Os sacos das misturas vieram 2, que depois a Ana me disse que eram muito parecidas, e para semear as 2. Portanto, isto é a consociação 2. O que já tínhamos verificado agora, até da outra vez que cá tivemos, é que uma ótica de como a Francisca faz a sua utilização da forragem com cavalos. Sim. E sabendo que os cavalos não são próprios, ou melhor, a ervilhaca não é propriamente o melhor alimento para os cavalos, nós fizemos uma dentro da conceição, uma com ervilhaca e outra sem ervilhaca. Portanto, é que esta é diferente. Esta primeira, não sei depois se é uma tira ou duas, é sem ervilhaca, e a outra tira é com ervilhaca. Mas é a consociação 2 sem brássicas. Basicamente é isso. E depois temos a testemunha. Temos a testemunha. Há algumas brássicas diferentes, pronto, que surgiram espontâneas, ou mais ralinho, uma complicação qualquer, não é problemático. Pronto, e depois temos a testemunha. A testemunha deve ser aqui na borda. É argaça. Para a jardinagem era bonita. Também é bonita. E cresceu. Ultimamente eu acho que se nota aqui diferença no campo. Agora, o importante em relação a, agora já falando aqui técnicas, é importante não demorar muito mais tempo a controlar aquelas básicas para que aquelas sementezinhas não fiquem aqui no terreno e depois venham a tornar-se infestantes. Complicadas. Portanto, já? Pois. Sim. Pois porque dará bater, mais. Não é? Pode esta até, não, esta tem que se crescer. Essa pode, porque esta depois vai-se cortar e vai-se tirar a sustentabilidade. Mas aquela não. Aquela pode-se cortar e deixar no terreno, em cima do terreno também. Exato. Pode ter, mas é bom para não aumentar o banco de sementes, não é? Quebrar o ciclo da produção da semente. Ou então, se quisermos deixar o terreno mais coberto, pode-se cortar a meia altura, só destruindo a parte da floração e deixando ainda. Mas se calhar se cortar tudo e deixar um mulching, faz esse efeito sem ter que estar a passar depois 2 vezes. Está bem. Se calhar. Se calhar